Ontem eu estava dizendo que é um momento bom, um momento interessante da gente conversar, momento que a gente vê que a economia está crescendo, a gente vê uma série de problemas, com algumas coisas que são problemas bons, né? O desemprego baixo, o emprego cresceu. Eu tenho viajado aqui com o Banco Safra, várias cidades no sul, Minas e tal. A maior preocupação dos empresários eu quero crescer, eu quero contratar, e às vezes está um pouquinho difícil. Eu digo, olha, esse é um bom programa, um bom problema. Então, eu sei que o senhor é ministro da Finança, e todo mundo acha que só pensa em déficit, número, impostos, mas o ministro da Fazenda também pensa em crescimento, pensa, obviamente, deve estar contente que a inflação está se comportando bem. Hoje a gente teve uma boa notícia da inflação. Então, talvez a gente pudesse começar tendo um pouco a sua opinião de como é que a economia está indo, qual é a sua perspectiva para a economia. 2025 já está chegando, o Safra, desde o ano passado, projetava o crescimento do PIB desse ano em 2,5%. Na época, o Focus ainda estava lá em 1,5%, 1,6%, mas a gente via que tinha uma opção de coisas acontecendo, crédito, a inflação caindo, que ia facilitar o crescimento. E agora a gente está olhando muito para 2025, com investimento. Mas então, quando o senhor olha para frente, para a nossa economia, o que a gente pode esperar da economia brasileira, como que a gente fecha esse ano, como é que aqui tem muitos investidores, empresários, o que a gente pode esperar para o ano que vem também de crescimento e de preços, de exportação, etc. Bom, Levi, em primeiro lugar, queria agradecer o convite. Eu fiz até questão de voltar um dia antes da viagem para atender essa solicitação, em virtude do respeito que eu tenho por você, pelo Banco Safra e por essa audiência. Penso que nós estamos num momento curioso, porque é um momento de otimismo com a economia brasileira, sobretudo no mundo. Assim. Várias agências de risco revisando a nossa nota de crédito. Já tivemos as 3 agências de risco revisando a nossa nota de crédito. Há uma expectativa fundada, bem fundamentada, de que isso vai continuar acontecendo no próximo ano. O FMI também, os 2 relatórios que foram feitos até aqui, são muito generosos com a economia brasileira. Revisão do PIB potencial foi feito pelo FMI, não foi feito ainda pelo Banco Central, mas já foi feito pelo FMI. Então, eu não vejo razão para o Brasil crescer nem muito acima, nem muito abaixo da média mundial. Uns 2,5%, 3%, por aí. Eu penso que o Brasil tem todas as condições de crescer acima de 2,5% nos 4 anos do mandato. Eu acho que, na média, vai dar mais de 2,5%. Lembrando que a inflação real de 2022, não a oficial, a real. O Banco Central fez um exercício muito interessante. Ele calculou qual seria a inflação sem a maquiagem dos combustíveis, do PIS/COFINS. A inflação de 2022 teria sido de 8,25%, sem a maquiagem do PIS/COFINS. Nós estamos, pelo 2º ano, derrubando a inflação. A inflação vai ser mais baixa esse ano do que foi no ano anterior, e não há nenhuma razão para imaginar que a do ano que vem não vai ser mais baixa do que a desse ano. A julgar, inclusive, pelos indicadores que estão sendo divulgados agora. Obviamente que muita coisa inspira cuidado. A questão climática, sobretudo, é um desafio. Alimento e energia. São duas variáveis fundamentais que podem ser afetadas pela mudança climática. Mas nós estamos tomando as providências para que essas coisas sejam superadas com o menor custo possível. Então, você tem, de um lado, um crescimento muito acima do projetado. Uma inflação que está em declínio e continuará em declínio. O emprego bem sustentado e com a possibilidade de melhorar o mercado de trabalho. Nós começamos uma revisão de gasto, né? Em fevereiro começou um diagnóstico, em julho, agosto, o presidente autorizou o corte no orçamento para o ano que vem, da calibragem dos programas sociais, que podem estar, inclusive, impactando o mercado de trabalho. E é uma coisa muito cuidadosa que está sendo feita, porque nós não queremos que ninguém volte para o mapa da fome. Nós herdamos o país com 33 milhões de pessoas no mapa da fome.
E ainda temos 9 milhões de pessoas no mapa da fome, mas 24 já saíram. Então, se nós formos regulando os programas sociais adequadamente, mirando a população-alvo, né, regulando a saída também dos programas sociais na forma da lei, eventualmente aperfeiçoando alguma legislação que tem impedido da gente encontrar o equilíbrio fiscal mais rapidamente, eu penso que nós temos um caminho a trilhar que exige paciência. Você foi ministro da Fazenda, exige muita capacidade política de negociação. É natural numa democracia que as pessoas tenham divergências, e o papel da Fazenda não é só técnico. Ele não entrega uma planilha e fala, olha, isso aqui, ou você tem que construir a saída política. E nós temos tido êxito na construção, tanto com o governo como um todo, porque eu sou um ministro, né, em muitos, como com o Congresso Nacional, que não tem atendido 100% das nossas demandas, mas tem se debruçado sobre todas elas e nos atendido na medida do politicamente aceitável para eles, porque eles têm mandato tanto quanto o presidente da República. E a outra frente, para concluir minha resposta, é a questão do judiciário. Tem havido uma mudança de postura do judiciário que também é digna de nota. Nós introduzimos no Brasil o princípio do consequencialismo. O que é isso? As decisões judiciais têm que considerar as consequências econômicas. Quer dizer, não é só uma questão formal, uma formalidade que você vai atender. Você tem que sopesar o que vai acontecer com toda a sociedade se uma determinada questão for julgada dessa ou daquela maneira. E tem pendências de 30 anos. Ano passado foi julgado o Fundef, do governo Fernando Henrique Cardoso. Revisão da vida toda, do governo Fernando Henrique Cardoso. Você imagina se essas coisas que já estão consolidadas na visão da Fazenda, fossem todas elas revisitadas, algumas são, mas assim, chega um momento em que o país está na frente, o nosso futuro está na frente. Então, o consequencialismo está cada vez mais presente nas decisões judiciais. Isso não é pouca coisa. E, além de ter estendido os princípios da lei de responsabilidade fiscal para o legislativo, que, como você bem sabe, a gente falava de pautas-bomba, mas o que era uma pauta-bomba? Era simplesmente aprovar uma lei sem observância da lei de responsabilidade fiscal. Ninguém sabia quem ia pagar aquela conta. Agora não. O legislativo sabe que, se for aprovar, e tem o direito de fazê-lo, uma renúncia, um programa, o que quer que seja, tem que indicar fonte. Então, eu penso que nós estamos num caminho bom, que inspira muito cuidado. Eu sempre sou muito cuidadoso em dizer essas coisas, porque o ministro da Fazenda tem que ser otimista, e, obviamente, que se eu não fosse, não teria aceitado o cargo. Eu sou muito otimista com a economia brasileira. Mas você tem que ter no teu radar os obstáculos que ainda estão por ser superados. O ânimo tem que vir dos obstáculos que já foram superados, para você caminhar. É interessante o que o ministro está falando, porque, assim, na medida que cada uma dessas questões que o senhor traz do legislativo, do judiciário, são vencidas, e algumas são questões de constitucionalidade, ações de constitucionalidade postas há 15, 20 anos, estão ali penduradas, né? Na verdade, cada vez que um desses dossiês, vamos chamar assim, é fechado, você está aumentando a segurança jurídica do país, não só para o governo, mas também para as empresas. Algumas o governo ganha, algumas empresas ganham, ou de modo geral, pode ser um direito difuso, mas, em qualquer caso, ao ser julgado, ao haver um pronunciamento, você está aumentando a segurança jurídica. Continuando um pouquinho na parte mais econômica do que puramente fiscal, chegaremos no fiscal, mas, assim, a gente tem visto o investimento voltar a crescer. O ano passado teve uma contração de 3%, a gente, o ano passado, previa para esse ano um crescimento de 3% do investimento, mas revisamos. O meu colega
Eduardo Yucker, inclusive, aí a gente tem trabalhado juntos e uma das coisas, a nossa previsão de investimento hoje é de crescimento de 6%. Né? Não é um número extraordinário, às vezes o investimento pode crescer 8%, 10%, tá? Mas 6% é um número bom. E bastante espalhado. Tem caminhões, mas também tem construção. E aí um pouco uma pergunta que tem até suscitado preocupações em alguns lugares, é o seguinte: no caso, por exemplo, do imobiliário, tem toda uma questão do funding. A gente está vendo o funding com o CRIs, com LCIs, etc., mas a caneta de poupança, a gente teve agora há pouco um painel sobre crédito privado, a caneta de poupança está encolhendo. E esse era o principal, né, fonte de recursos para a construção civil. Então, de um lado, a gente está vendo na infraestrutura, com as concessões, até um pouquinho mais de espaço no orçamento para investimento público, mas principalmente concessões, a gente vê a construção civil pesada avançando, a construção do imobiliário até tem nos surpreendido, mas olhando para frente, tem um pouco essa questão: como vai ser o financiamento da construção, desde a Minha Casa Minha Vida até para a classe média, etc. O governo está pensando caminhos, serão caminhos, assim, vamos dizer assim, heterodoxos, ou são caminhos, como é que o que a gente pode esperar para atender esse problema? Eu não gosto muito de pensar em ortodoxia e heterodoxia, porque essas expressões são muitas vezes enganadoras, né? O que você tem é o seguinte: tem princípios da economia que você tem que observar. Independentemente da sua visão de mundo, tem certas regras que, se você não observar... Às vezes eu ouço um economista, que você chamaria de heterodoxo, me cobrando impulso fiscal. Eu às vezes pergunto: mas assim, me diz um livro, assim, me dá para ler um livro que diga que em pleno emprego tem que dar impulso fiscal, crescendo 3,2%, e com pleno emprego vou dar impulso fiscal. Você acha que vai gerar o quê isso aí? Tem coisas que eu me surpreendo de ver cobradas. Não faz sentido certas coisas. O impulso fiscal na segunda metade do ano deve ser até negativo, né? Pois Porque é. vai ter uma redução das despesas. Então, o que eu disse antes mesmo de tomar posse, falei: olha, o Brasil tem uma oportunidade de reduzir impulso fiscal. Faz 10 anos de impulso fiscal com o Brasil crescendo 1,5% ao ano. Esse é o nosso objetivo? Fazer 2% de déficit primário para crescer 1,5%? É tudo errado. Eu falei: olha, esse modelo aqui, que 2015, 2000, você pegou lá aquele baita problema na mão para resolver, né, deixou um legado, né, de ajuste. Mas o que nós aprendemos naquela situação? Olha, nós podemos tentar fazer um ajuste, dado uma série de problemas que aconteceram, sobretudo do ponto de vista de receita, que caiu 2% do PIB, a receita no Brasil. Lá era de 18,8%, 18,9% do PIB, eu recebi um orçamento com previsão de 17% do PIB, de receita, com várias despesas contratadas, sem fonte de financiamento. Conversávamos aqui na sala, só o Fundeb, né, ele saltou de 22 para 25, saltou de 22 bilhões para 56 bilhões. A partir de 2021. A partir de 2021. Então, pensa um pouco, como é que você faz? Receita caindo, despesa contratada subindo, despesa contratada, só que ela foi diferida no tempo. Ela falou: ó, vamos gastar, mas vamos diferir no tempo, o próximo governo se vire, entendeu? Muita coisa aconteceu dessa maneira. E eu não estou reclamando, eu estou só constatando um fato. Falar: bom, eu tenho que equacionar isso, eu não consigo reverter uma aprovação de uma emenda constitucional para a educação. Essa despesa está contratada, eu preciso funding para isso, para não deixar as coisas degringolarem. Então nós percebemos que nós podíamos fazer um ajuste fiscal não recessivo. Nós podíamos fazer um ajuste fiscal que corrigisse esses problemas do gasto tributário, que triplicou em 15 anos, triplicou o gasto tributário no Brasil, sem render os benefícios
que nós pretendíamos quando foram aprovados. Não rendeu. Então, nada mais justo do que rever. Então, nós estamos revendo, são coisas absolutamente justas, um Congresso muito conservador está entendendo que não dava para manter aquele conjunto de benefícios sem aferição, né, dos resultados econômicos e sociais. Fizemos uma aferição, o Congresso compreendeu, entregou 60%, 70%, 80% do que a gente pediu, e eu penso que essa cunha entre receita e despesa vai sendo fechada. Agora, a perseverança é tudo. Por que eu sou otimista em relação a essa estratégia? Porque o crescimento ele vai ser um fator favorável a esse fechamento de cunha. Se eu tivesse uma retração, uma perda de ímpeto econômico, esse esforço social ia ser muito maior. Se eu consigo combinar, fechar gradualmente essa cunha, com um crescimento sustentável, que esse crescimento vai acabar sendo um aliado, né, do ajuste fiscal que tem que ser feito. Eu vejo todo dia no noticiário pessoas preocupadas com o estrutural. E todo mundo na Fazenda sempre esteve preocupado com o estrutural. É um dever do Ministério da Fazenda fazer esse tipo de conta. Nem tudo acontece na política conforme recomenda a boa técnica. Inclusive porque a política é parte da técnica. Se você dar um passo em falso que comprometa a credibilidade do governo junto ao eleitorado, você vai ter mais dificuldade de aprovar coisas no Congresso. Um governo impopular não consegue fazer reformas. Então você precisa combinar isso, fortalecer a democracia, respeitar os poderes da República, ter uma estratégia consistente, e tudo isso tem que dar certo. Então são muitas variáveis para serem administradas, mas eu acredito muito no caminho que nós estamos seguindo. Não podemos cruzar o braço? Não podemos. Nós estamos atentos aos alertas, nós respeitamos muitos profissionais do mercado, muitas pessoas sérias do mercado, falam coisas consistentes, e nós não nos recusamos a ler, entender e endereçar esses temas. Mas nós temos que fazer isso combinado com os russos, né? Nós temos que fazer isso de maneira organizada para que os passos sejam dados de forma consistente e nós não tenhamos um soluço aí que não vai beneficiar o país numa hora dessa. E tem que prestar atenção que às vezes uma escorregada, uma coisa um pouquinho difícil do mercado entender, ou que parece... Eu não entendi o que você falou. Às vezes uma escorregada, uma decisão um pouquinho menos tradicional, ou que parece que vai por fora, isso pode estragar um trabalho muito grande feito de outra forma. Né? Por isso que eu sempre entro com recurso, né? Eu, em geral, assim, a gente tem ganhado jogos, 2-1, 3-1, 1-0, vamos indo. Quando eu perco de 2-1, eu entro com recurso, entendeu? Falo, peraí, vamos pedir o VAR aqui para ver o que está acontecendo. Será que isso aqui vai dar certo? Será que isso aqui tem que ser desse jeito? Será que isso não coloca em risco a nossa credibilidade? Será que isso não coloca em risco esses passos que nós estamos dando, que sim, vão trazer muitos benefícios para o país? Às vezes a gente está olhando para uma coisa pequena, que vai beneficiar algumas pessoas, e não está olhando para o quanto isso pode prejudicar a estratégia global de favorecer toda a sociedade, sempre atendendo os que mais precisam. É óbvio que tem que ser assim, mas nem sempre é muito fácil, né? Organizar todo mundo para o Exército marchar na mesma direção. Mas para isso que existe a política, para isso que existe recurso, para isso que existe conversa, para isso que existe apelo, né, de você ir construindo. E muitas vezes você não vai ganhar 100% das brigas, mas nós temos que ganhar o campeonato. Né? Um jogo ou outro pode escapar um gol, mas o campeonato tem que ser nosso e precisa ser nosso. Nós passamos uma década muito difícil. Esse país não pode perder de novo essa oportunidade. É aflitivo imaginar que nós podemos errar com um cenário muito favorável para o Brasil. Geopolítico, socioambiental, tem várias razões pelas quais o Brasil pode dar muito certo.
E só lembrando aqui, talvez eles possam botar o QR Code, que se vocês quiserem fazer perguntas, usa o QR Code, manda aqui e eu vou passar para o ministro. Mas antes disso, eu não posso deixar, né, o senhor falou das receitas, mas eu vou fazer aqui uma pequena confidência, que é o seguinte, um pequeno segredo, todo mundo me pergunta sobre aumentos das despesas e o que o governo vai fazer para segurar as despesas, quer que seja BPC, quer que seja aqui, acolá. Como o senhor falou, às vezes um programa que parece interessante, mas é um pouco volátil, por assim dizer, né? Ou quase explosivo. E as despesas? Qual é a estratégia? As nossas receitas, né, em virtude dessas correções que estão sendo feitas no gasto tributário, elas devem crescer seguramente mais do que 8,5% esse ano em termos reais, talvez mais de 9%. Isso é real, né? E a nossa despesa está travada com a regra de gasto, em 2,5%. Então, nós vamos cumprir a regra que nós nos dispusemos a observar ao longo dos anos. Nós podemos observar uma receita crescendo a 3,5%, 4,5%, 5% a mais, se outros negócios estão sendo regulamentados. Você vê, por exemplo, você conhece bem o assunto, o Pilar 1 e o Pilar 2 do OCDE. Tem vários ganhos para os países como o nosso, mas está empacado, porque os países beneficiários do não acordo estão adiando esse problema, essa solução. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o que a Espanha fez, o que a Itália fez, o que outros países do OCDE fizeram, falar, olha, enquanto vocês estão adiando a solução do problema, nós vamos tomar providências domésticas, mas deixando claro que assim que houver adesão ao Pilar 1 e ao Pilar 2 de todos os países, nós vamos substituir essa legislação doméstica pelo acordo global. Seria a tributação de fundos que foi feito ano passado, coisas do gênero? Não, isso seria, por exemplo, o caso das Big Techs. Sim. Né? Lucro de empresas como é que você globais. partilha o lucro? Né? Como é que você partilha o resultado de uma empresa, uma Big Tech, por exemplo? Chegou-se a um acordo na OCDE. Na minha opinião, é até melhor para eles do que para nós, mas pelo menos fica alguma coisa aqui, a partir do que o consumidor brasileiro está gastando. Então faz sentido. Aí fica aquela onda de adiar a celebração, porque estava todo mundo esperando que 2024 fosse o ano do grande anúncio, né, da solução do Pilar 1. Possivelmente ele não vai acontecer. Não sei se por causa da eleição americana, mas talvez não aconteça. Você não pode adiar indefinidamente uma coisa que todo mundo está de acordo. Então você toma a providência soberana, aguardando que o acordo valha para todo mundo. E aí você abre mão dessa legislação em proveito de um acordo que todo mundo concorda. Esse tipo de providência... Vamos pegar o caso que está nos jornais de hoje, no estudo do Banco Central, sobre as BETs. Isso que eu ia falar. O senhor falou das BEPs, aí eu ia perguntar das BETs. Né? Pois é. As BETs, elas foram, entre aspas, legalizadas numa lei de 2018. 2018. A lei de 2018 dava um prazo de 2 anos para regulamentar. Ninguém fez nada, nem em 2, nem em 4. Nós mandamos uma medida provisória no primeiro semestre de 2023 para o Congresso. A medida provisória caducou. O Congresso não quis votar, porque era medida provisória. Acho que não era nem uma questão de mérito. Mas nós tínhamos pressa em regulamentar para evitar o que está acontecendo. No final de 2023, o Congresso colocou o texto do governo dentro de um projeto de lei, que se transformou em lei, mas o projeto de lei aprovado pelo Congresso pedia 6 meses de prazo para que a regulamentação entrasse em vigor. E agora nós acabamos de regulamentar a lei aprovada em dezembro do ano passado. Perdemos 5 anos. Podíamos ter feito em 2019 isso. Estamos fazendo fizemos em 2023. E para valer em 2024, 2025. É muito tempo para uma coisa como essa. Aí sai o número lá, 200 bilhões de reais de aposta. Isso não é o lucro do cassino virtual. Né? Até pedi para ver o estudo, eu não recebi o estudo do Banco Central, mas eu pedi para
encaminharem para a Fazenda, e parece que um valor extraordinário mesmo, que é 15%, fica com as casas de aposta. Bom, 15% de 200, 30 bilhões. Parte vai para os patrocínios, né? Dos 15%. Parte vai para o patrocínio, mas assim, está zerado o imposto. Ninguém está pagando nada de imposto. Então é 30 bi líquido. Virou uma espécie de PERSE. O PERSE é outra coisa, né? A desoneração, vai somando esses delírios. Cada conta dessa, a desoneração estava custando 19 bi para o Estado. A extensão da desoneração para os municípios, mais 10. A manutenção do PERSE por mais um ano, 14. Soma aqui, são 43. Para a meta desse ano. Para a meta desse ano. Aí a pessoa fala, eles não estão perseguindo a meta. Não estão perseguindo a meta. Eu fiz uma medida provisória no dia 27 de dezembro do ano passado, passando a régua nisso. Simplesmente passando a régua. Porque eu sabia que era um recurso necessário para fechar a meta desse ano, o que ia acabar com essa polêmica sobre se o governo tem ou não compromisso com o fiscal. A partir do momento em que nós abrimos a brecha, nós baixamos a guarda, o azar, começa a especulação. Mas vai cumprir, não vai cumprir, vai mudar o arcabouço. Nada disso precisava estar acontecendo. Eu não tiro a legitimidade do Senado de tomar as decisões, mas foi para o bem do país que nós judicializamos, porque essas coisas precisam parar de acontecer. Nós precisamos parar de surpreender negativamente o país. Porque, às vezes, para beneficiar um grupo de empresários, 20 mil empresas, você atrapalha a vida de 20 milhões de empresas. Entre MEI, super simples, lucro presumido, lucro real, você tem 20 milhões de pessoas trabalhando, CNPJs ativos no país. E para beneficiar ali, sim, 1%, 0,1%, você prejudica a vida de todo mundo. Então, nós precisamos muita transparência. A Receita está montando um sistema, Davi, de transparência dos benefícios fiscais, CNPJ por CNPJ. Então, todo mundo tem que ver o que está acontecendo. Nós, como cidadãos, temos que decidir quais são as atividades que precisam de um subsídio e quais são aquelas que acabam majorando as alíquotas para todo mundo em proveito de uma minoria, que às vezes tem um acesso maior a Brasília, seja o executivo, o legislativo, o judiciário. Esse Brasil tem que acabar. Esse Brasil patrimonialista tem que acabar. Nós temos que botar tudo de forma transparente e a gente decidir coletivamente o que nós vamos fazer com o recurso público. Tanto para beneficiar uma pessoa que precisa, né, dos serviços sociais, de saúde, educação, assistência, segurança pública, quanto o empresário, que muitas vezes merece, porque está numa área estratégica, numa área, está começando uma atividade. Pega o hidrogênio verde. Eu não me arrependo da lei do hidrogênio verde, eu achei importante, mas ela tem que durar o tempo necessário para nós assimilarmos essa tecnologia. Então, tudo lá agora tem prazo. Começa e termina. Tem um valor estabelecido em lei. Quanto que nós vamos investir nisso? Para que todo mundo saiba do que nós estamos falando, do que a sociedade está abrindo mão e pelo que ela está abrindo mão. Tem que ser uma causa nobre do outro lado. Transição ecológica, nós vamos investir em transição ecológica? Nós não temos dinheiro do IRA, não temos. $1 trilhão você vai ter aqui, mas alguma coisa nós vamos ter que botar na mesa para fazer a transição. Então, são coisas que têm que ser discutidas com a sociedade da maneira mais transparente possível. Deixa eu só voltando à história do BET, que é realmente muito importante e preocupante, né? E o ministro falou que vai regulamentar. Às vezes ou outras, às vezes tem meus grupos de chat, já vai regulamentar, mas só vai olhar quanto que vai fazer de arrecadação. O senhor não acredita que tem espaço, a lei autoriza que essa regulamentação também proteja o apostador, ajude a conformar certos hábitos, vai ter alguma destinação até de recursos para apoiar, sei lá, o viciado, ou a vítima, o que seja. Como é que é essa ideia dessa regulamentação? Não, ao contrário do que sugere a observação que você citou, toda a regulamentação é voltada para tratar os jogos como se trata cigarro. Tem uma dimensão de entretenimento, ok.
Mas o quê? Você vai botar R$10 numa aposta para o teu time? Agora você vai consumir teu patrimônio ou uma parte da tua renda? Nós vamos ter no Ministério da Fazenda, no sistema de controle que nós estamos tendo, primeiro, você vai impedir a pessoa de apostar com cartão de crédito. Você vai ter CPF por CPF quem está apostando. Tudo sigiloso, ninguém vai abrir essa conta. Nós vamos poder ser um sistema de alerta em relação a pessoas que estão já revelando uma certa dependência psicológica do jogo. Nós estamos disciplinando com o Ministério da Saúde como tratar esse tipo de dependência, porque ela vai acontecer. Já aconteceu. Esses 5 anos que ficou sem regulação, já tem gente que deve estar precisando de apoio profissional. Então, o objetivo nosso é, sim, não dar incentivo fiscal para o jogo. Por isso que tem a tributação. Ninguém sério pode estar sugerindo que seja uma atividade econômica incentivada. Não é incentivada. Ela tem que pagar tributo. Todo mundo aqui paga, ela tem que pagar. Agora, o objetivo do governo federal em relação ao tema é tratar das pessoas. É trazer essa questão para o campo do entretenimento, e o que pode ser muito tênue, o caminho entre o entretenimento e a dependência. Você tem que cuidar. Então, a saúde interage lá com a Fazenda o tempo todo, e nós vamos começar a disciplinar a publicidade agora, vamos começar a soltar as medidas de evitar uma publicidade ostensiva, como a que tem acontecido agora. Já fomos procurados pela ABERT, por exemplo, para sentar à mesa e, de comum acordo, apoiar a população, né? Garantir que a população seja respeitada em relação a isso. Então, a nossa preocupação, a questão da tributação, ela está resolvida pelo Congresso Nacional. É um capítulo superado. A nossa questão agora é dar o tratamento adequado do ponto de vista social para um problema que pode se tornar grave, ou talvez já tenha se tornado grave por falta de ação governamental. Tá certo. Eu tenho que voltar mais uma vez um pouquinho na questão das despesas, e a gente viu assim, as despesas que, na verdade, apertam são despesas obrigatórias. A gente viu agora, até no último relatório, que houve um pouquinho de corte da previsão de gasto com pessoal para poder acomodar aumentos de alguns benefícios sociais, etc. A gente viu alguns benefícios crescendo bastante, e ao mesmo tempo teve aí o pente fino para o ano que vem, mas assim, como é que o senhor vê, por exemplo, desde o gasto da saúde, os gastos das transferências sociais, etc., o que a gente pode esperar? Qual um pouco a sinalização que dá? Eu conheço todas as dificuldades, mas qual a sinalização que pode ser dado para quem está já começando a fazer seu planejamento para 2025 e quer ter uma ideia se vai ter a famosa redução de gastos? Olha, eu estou muito mais confortável com o orçamento do ano que vem do que estava com o orçamento desse ano. Muito mais. O orçamento do ano passado, você sabe que a peça orçamentária, ela não tem a mão do ministro. Você recebe os relatórios, as notas técnicas dos ministérios sobre despesa e sobre receita, até porque não é só a Receita Federal que arrecada, você sabe disso, e você não tem como fugir das previsões da burocracia estatal em relação ao que vai ser o ano seguinte. Você não pode chamar um técnico e falar, olha, muda isso aqui que eu estou achando que vai dar menos. A pessoa vai perguntar para você, está achando que vai dar menos? Eu faço isso há 20 anos. O senhor quer estar no meu lugar? Então, não funciona como, às vezes, as pessoas fantasiam uma possibilidade que não existe na máquina pública. Você tem um Tribunal de Contas hoje ultra rigoroso, você tem um corpo técnico que sabe da sua responsabilidade e não vai estar disposto a colocar o seu CPF em risco em função de absolutamente nada. O que nós, no começo do ano, pregou um susto na gente, que nós imaginamos que, pelo andar da carruagem ali, os gastos com a Previdência pudessem estourar muitos limites estabelecidos na rubrica orçamentária. Isso não aconteceu. Aconteceu em parte, mas não aconteceu da maneira como nós, em fevereiro ou março, estávamos com medo que pudesse acontecer.
houve uma acomodação, houve diligências por parte do Ministério da Previdência muito úteis para evitar indenizações altíssimas em virtude do atraso do Estado em reconhecer um direito. Isso aí penalizou muito a Previdência. Nós temos a expectativa de baixar os precatórios previdenciários que atingiram 100 bilhões de reais. Imagina, 100 bilhões de reais de precatório previdenciário. E isso tudo, por que aconteceu? Porque, tem teto de gasto. Então, o que nós podemos fazer para respeitar o teto de gasto? Não pagar o benefício. Né? Aí, quando você não paga o benefício, você judicializa. E aí vira precatório. Aí os precatórios começaram a crescer. Aí você não tinha mais como voltar atrás, né? Você já tinha cometido o erro de maquiar o teu balanço, jogando para frente a despesa. Aí você faz a PEC do precatório e dá um calote. Então, vai vendo a sucessão de delírios. Para convencer a sociedade que você é mais duro, você começa a tomar uma série de providências que vão arrebentando as contas no futuro imediato. O que nós estamos fazendo? Nós estamos zerando esse problema para ver se a curva de precatórios começa a cair. Não usar desse expediente. É curioso notar que pessoas que estavam até outro dia no governo, complacentes com esse tipo de técnica, estão nos acusando de maquiagem. Pô, maior maquiagem do que não pagar benefício e fazer uma fila, maior maquiagem do que dar um calote nos precatórios e deixar judicializar no Supremo se a PEC é constitucional ou não. Nós estamos fazendo o oposto disso. Nós estamos corrigindo isso. Nós negociando com o Supremo o pagamento do calote o ano passado para limpar a área, ter um balanço limpo esse ano. Então, nós estamos zelosos em relação às decisões judiciais. Eu não canso de falar que se não fosse a decisão de 2017, da tese do século, por 6-5, nós teríamos uma dívida pública 10% do PIB menor hoje. Então, é para isso que nós temos que prestar atenção, para avaliar a seriedade de uma equipe. Então, nós estamos cuidando, Levi. Eu só posso anunciar medidas depois de validadas por quem de direito. Né? O que eu faço é criar um canal de comunicação direto com o Palácio, apontando as necessidades, as possibilidades e a viabilidade política de determinadas decisões. Eu penso que nós conseguimos, em junho desse ano, uma coisa importante, um compromisso importante com os ministérios sociais, em torno de coisas justas. Ninguém quer promover injustiça social no país. Em torno de coisas justas. E que, de novo, vão beneficiar o conjunto da população. E, sobretudo, quem paga com juro alto e inflação, que é a população mais pobre. Então, isso está no radar. Mas eu tenho um rito a cumprir. E isso tem sido parte do sucesso parcial que nós estamos obtendo. É seguir os ritos, respeitar os poderes constituídos, quem tem voto, que é quem tem que decidir, mas, ao mesmo tempo, com a determinação necessária para fazer a agenda avançar. E olhando um pouquinho mais para frente também, aí não é exatamente mais na sua área, mas tem um impacto, né? A gente vê que, por exemplo, o movimento de concessões, a gente teve aqui alguns painéis, né? Com o pessoal de concessão, tanto ferroviária quanto rodoviária. A gente tem visto assim, um número de concessões crescente. No caso de rodoviárias, Paraná, fizeram um acordo, na questão, teve algumas negociações na parte ferroviária. Essa parte de infraestrutura vai ajudar o PIB a crescer, vai ajudar a aumentar a eficiência da economia? Olha, eu acredito que a educação, nós estamos há algumas décadas sem observar o crescimento da produtividade da nossa economia. O que coloca uma pulga atrás da orelha dos economistas, porque eles falam, poxa, como é que o país vai continuar crescendo com essa produtividade, né, com essa dinâmica da produtividade? Eu acredito, Levi, sim. Eu tenho visto os esforços do Camilo Santana no Ministério da Educação, sobretudo em relação ao nosso gargalo principal, que é o ensino médio. Nosso ensino médio continua um problema.
Eu fui ministro da Educação 7 anos. Nós evoluímos fortemente da creche para a escola. O ensino fundamental 1 e 2 teve uma evolução de qualidade importante, atestada pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. Nós triplicamos a matrícula em universidade, né? Tivemos problemas recentes com as universidades particulares por causa da desregulamentação do ensino à distância, que vai passar por uma revisão. Mas o ensino médio, apesar das providências que foram tomadas, ele ainda patina e ele é a chave fundamental para nós nos desenvolvermos mais. Agora, com a escola de tempo integral, que caiu no gosto da população e dos políticos, e com a manutenção da criança, do jovem, no ensino médio, até a conclusão dos seus estudos, com o pé de meia, eu penso que eu estou acreditando que são 2 elementos que podem fazer a nossa educação dar um salto. De um lado. Do outro, nós temos que melhorar a qualidade da nossa infraestrutura. Porque é isso que vai permitir que nós possamos nos desenvolver mais, crescer mais, melhorar a produtividade da economia brasileira. E eu penso que o vice-presidente Alckmin, lá, nosso ministro do Desenvolvimento, está tomando uma série de providências importantes em conjunto com a Fazenda. A reforma tributária vai trazer ganhos de produtividade, eu não tenho a menor dúvida disso. O nosso sistema tributário é considerado um dos 10 piores do mundo, segundo o Banco Mundial. Estamos lá no fim da fila. Nós vamos dar um salto muito importante com essa reforma, apesar dela não ser perfeita, mas comparativamente ao que nós temos, ela é a noiva mais bacana que nós podemos ter hoje. Ela é um show. E, combinando isso com depreciação acelerada, uma série de mecanismos inteligentes, né, as debêntures incentivadas, tiveram um crescimento esse ano, se a memória não está me falhando. Mais de 250 bilhões, a gente teve aqui no nosso painel há pouco, de emissões no ano passado, né? Então, está hoje, praticamente é meio a meio, entre incentivadas e não incentivadas, e o total dá meio trilhão, né? Então, de créditos privados no mercado, DCM. O Marcos Pinto, que você conhece bem, ele está com uma agenda microeconômica muito bem sucedida no campo do crédito, do seguro, no campo da segurança jurídica. Uma agenda que está... O marco de garantias estava na gaveta, esse projeto, passou pela Câmara, foi para uma gaveta. Nós, sem arrogância nenhuma de querer a paternidade do projeto, tiramos o projeto da gaveta, refizemos o projeto, aparamos as arestas que impediam a sua aprovação, conseguimos do presidente Pacheco uma validação do processo de negociação, já virou lei. Então, isso também ajuda a alavancar alguns ativos que as pessoas têm? Não, bom, tem várias coisas que estão acontecendo. Por exemplo, quando você tinha um título de previdência, né, você está lá se capitalizando num título de previdência, você precisou de dinheiro. Você fala, puxa vida, agora vou ter que tirar o dinheiro de lá, pagar um imposto que eu diferi no tempo e não queria fazer isso agora. Agora você pode dar o título da Previdência em garantia de um empréstimo. É dinheiro contra dinheiro. O título de Previdência teu, que você está dando em garantia, é dinheiro. É que nem o FGTS, é dinheiro que você está dando. Então você derruba a taxa de juros. E não prejudica a capitalização que a pessoa está fazendo, que a família está fazendo. Então tem N mecanismos que estão mudando o mercado de crédito no Brasil. O EcoInvest é uma coisa maravilhosa. As pessoas tem mais gente conhecendo o EcoInvest fora do Brasil do que dentro do Brasil. Interessados no plano de transformação ecológica, com os mecanismos de rede que estão sendo construídos, com o BID, Banco Mundial e Tesouro Nacional. Não estão fazendo na nossa cabeça. Por isso que quando você fala em heterodoxia, não é disso que nós estamos falando. Inovação, engenhosidade, não é heterodoxia. Senão não tinha um plano real. Quer coisa mais não ortodoxa do que o plano real, mas ninguém chama de... Eu, pelo menos, não falo que é um plano heterodoxo. Não, é um plano inovador. É uma engenharia nova, respeitando todas as regras da economia. Uma coisa inteligente.
Então, eu prefiro pensar numa gestão inteligente da economia, que saiba aproveitar as oportunidades que o Brasil tem. Ah, vai ter que inovar? Bom, mas é o papel do empresário, do gestor público, inovar com segurança, com responsabilidade, né? Com transparência. Então, nós estamos procurando fazer isso com parceria, sem querer impor uma regra, negociando essas regras previamente com o mercado, com organismos internacionais. Então, eu penso que nós estamos vivendo um momento no sistema de crédito brasileiro que vai abrir muitas portas. Você falava da questão do mercado imobiliário, que eu não respondi. O Brasil é a lanterna do mundo em crédito imobiliário. Nós temos 9% do PIB em crédito imobiliário. A média da OCDE é 30%. Tem país com mais de 100% do PIB em crédito imobiliário. Tem uma avenida aí para andar. Nós estamos começando, obviamente que a Selic deu esse tropeçado agora, a gente estava contando já com uma Selic um pouquinho melhor, mas a hora que nós tivermos com um dígito de Selic, nós vamos botar em operação, nós queremos um mercado secundário de títulos imobiliários. Nós precisamos construir essa curva precisa ser construída. E às vezes isso pode parecer heterodoxia, mas não é heterodoxia. Países fizeram isso. Eles criaram o mercado secundário. Depois ele anda sozinho. Mas muitas vezes o passo inicial é dado num contexto institucional em que o setor privado participa da solução, o setor público participa da solução e todo mundo ganha. As coisas nem sempre nascem por geração espontânea. Isso não é heterodoxia. Isso é simplesmente reconhecer um fato da vida de vários países que passaram por essa experiência. Bom, olha, é formidável. Eu vejo que o senhor não está muito assustado com a alíquota da reforma tributária. Recebi aqui algumas perguntas, todo mundo fica assustado que essa alíquota vai ser muito alta. Mas pode falar disso, mas nos últimos minutos, famoso last but not least, eu sei que lá em Nova York teve muitas conversas, mencionou aí o Plano, né? Inclusive, lá no Safra, a gente tem olhado, é interessante algumas das possibilidades, a gente faz captação internacional, então tem gente que conhece isso muito bem, tem conversado com a equipe, mas última pergunta, depois aí da questão da alíquota, dá um pouquinho, um cheirinho de aí essa parte de transição ecológica, transição energética. Isso é uma área que o Brasil vai poder também gerar crescimento, ou isso vai ser oneroso para o país? Bom, começando pela tributária, o que o Bernard Arnault está fazendo, e eu reputo o Bernard Arnault um dos maiores especialistas em tributação que nós temos. Um dos grandes acertos foi criar uma secretaria extraordinária para promover a reforma tributária no âmbito do Ministério da Fazenda. Porque quando você coloca isso na mão da Receita Federal, que tem um dia a dia avassalador, nem aguenta ser secretário da Receita Federal. O tempo inteiro trabalhando nos problemas que aparecem. Nós falamos, já tem uma experiência, inclusive financiada pelo setor privado, né? O CECIF foi financiado pelo setor privado. 6, 7 anos estudando o assunto. Eles redigiram as 2 PECs que estavam em tramitação, com apoio dos parlamentares os maiores defensores de uma reforma, a PEC 45, a PEC 110. Ao invés do governo inventar sua PEC, nós chamamos a pessoa que estava com tudo na ponta da língua, uma boa interlocução com o Congresso, não mandamos uma PEC nossa, aproveitamos o trabalho já realizado pelos relatores das 2 casas, e aquilo que parecia inimaginável foi aprovado e promulgado no final do ano passado. Nós estamos regulamentando agora. Mas a reforma tributária é uma realidade. E nós vamos ter um dos melhores sistemas tributários. Nós vamos digitalizar esse sistema tributário com toda a tecnologia disponível num país que é muito digital. Serviços bancários no Brasil são muito digitais. Então, toda a condição, o Banco Central se digitaliza a cada ano. Nós temos toda a condição de virar uma chave. Virar uma chave.
O que o API fez? A cada exceção à regra geral, o API dizia, isso vai custar tanto em alíquota padrão. A alíquota média no Brasil está estimada em 22%. Mas como teve muito produto que ficou com zero, muito produto que ficou com 40% da alíquota padrão, a alíquota padrão subiu. Mas nós sabemos por que ela subiu. Cada exceção tem uma conta feita pelo API. Essa aqui custou 0,2 da alíquota, essa aqui custou meio. A carne, por exemplo, custou meio. A outra lá, fármacos, custou tanto. Então, nós sabemos exatamente. Então, mais transparente que isso, impossível. Porque nós colocamos um dispositivo na reforma tributária que diz o seguinte, a cada ciclo, nós vamos ter que rever as exceções, para revalidá-las. Então, a sociedade vai 5 poder... anos. Hã? Cada 5 anos. A cada 5 anos. Eu pedi para botar a cada 4, ficou a cada 5. Mas a cada 5 anos, o Congresso vai dizer, olha, essas exceções aqui não fazem mais sentido, não tem porquê. Estão onerando demais a alíquota padrão. O sonho de todo mundo é assim, ter uma alíquota só para todo mundo, facilitava a vida de todo mundo. Pode ser que nós possamos chegar lá. Agora, se nós não tivermos percorrido esse caminho, nós não íamos ter nem horizonte pela frente. Não íamos ter... Agora, qualquer alíquota vai ser mais baixa do que a gente paga hoje. Então, é isso que nós estamos contratando. Uma alíquota menor do que a de hoje. O quão menor vai ser, depende das exceções. Mas ela será necessariamente menor. Em relação a... Tem toda uma legislação que está sendo criada no Brasil. Como não é... Ela não é uma peça só, não é um PL só. Você tem hidrogênio verde, biocombustível, eólica e solar. Você tem um conjunto, o mercado de carbono. São, entre portaria, decreto e lei, nós estamos falando de mais de 100 iniciativas. Fertilizante, minerais críticos. É muita coisa que está acontecendo ao mesmo tempo. Muita coisa o Congresso já apreciou. Outras estão dependendo de uma das duas casas. Mas deve sair esse ano. Vai chegar um momento em que nós vamos ver o conjunto dessas leis aprovadas. Porque elas não estão tendo resistência do Congresso. Elas estão sendo consideradas e elas vão ser aprovadas. Com alterações, com emendas, mas vão ser aprovadas. E aí nós vamos ter um arcabouço ecológico no Brasil. Inclusive no capítulo financeiro, que são esses mecanismos que estão sendo oferecidos, Fundo Clima, debênture incentivada que tem foco nisso, né? Toda a legislação que está sendo canalizada para a transformação ecológica. A hora que a gente tiver todo o conjunto de leis aprovadas, né? E isso vai acontecer no curto prazo, e nós estamos apresentando esse plano no cenário internacional, nos fóruns internacionais, vamos presidir a COP o ano que vem. O ideal é que esse conjunto tivesse todo aprovado até a COP, porque aí nós vamos mostrar para o mundo o que o Brasil foi capaz de conceber para dar o seu melhor em relação à transformação ecológica. Eu acredito que os investidores... Tem questões que às vezes a gente não se dá conta, que dialoga com a transformação ecológica. Vou dar um exemplo. A inteligência artificial. Fala, mas o que isso tem a ver com transformação ecológica? Ela consome uma quantidade de energia de uma cidade. Um data center de inteligência artificial consome energia de uma cidade inteira, de dezenas de milhares de habitantes. Está falando de uma cidade de 200 mil habitantes. Um data center pode consumir energia comparável a essa. Bom, nós podemos ter energia sobrando no Brasil. Você pode fazer amônia, exportar, e você pode ter um data center. Você pode fazer muita coisa com esse negócio. Nós temos um potencial energético muito maior do que a demanda da nossa economia. Se você regular adequadamente a inteligência artificial, você vai atrair um tipo de investimento. Se você regular de outro jeito que iniba o empreendedor, ele vai falar, não, o Brasil não é o lugar para eu investir em inteligência artificial. Então, esse cuidado é essencial. Nós contratamos lá um
um rapaz que está montando uma equipe só para pensar novos negócios em inteligência artificial, o Igor. Ele é o Dubê da inteligência artificial. O que o Rafael Dubê está fazendo com a Plano de Transformação Ecológica, esse Igor está vindo para montar uma equipe para pensar nos negócios em torno da inteligência artificial. E a primeira tarefa dele é ajudar o governo, o Senado, a aprovar uma bela, contribuir para isso. Ele não vai dar a última palavra, mas contribuir com a experiência. Ele vem de uma empresa de tecnologia, né? E está disponível para dar o seu melhor para configurar isso. Está interagindo com os players e está trazendo a sua experiência. Se a gente acertar em cada uma dessas regulações, agora esse ano aí talvez saia o marco regulatório da mineração. Nós temos que acertar. Então o setor privado tem que contribuir para a gente acertar no marco regulatório. Tem muita oportunidade na América do Sul inteira, e sobretudo no Brasil, em torno disso. Eu penso que, de novo, tudo isso é um grande ecossistema, né? Um ambiente de negócio para permitir que o Brasil melhore o seu rating, melhore as suas taxas de crescimento potencial, com sustentabilidade fiscal, social, e assim por diante. Nós temos que também zelar para que esse plano de desenvolvimento, né, nasça com a melhor qualidade possível. Então, quanto maior o engajamento do setor produtivo na interação com o Estado para produzir essa regulação, tanto melhor vai ser para o nosso futuro. Pô, formidável, assim, a gente vê que, né, até a gente tem tido experiência no próprio setor mineral, com parcerias internacionais, com outros países parceiros, não só extrair, mas processar aqui, tem inúmeras possibilidades, e eu acho que dá um exemplo do que exatamente o espírito aqui dessa reunião hoje e ontem, né, que foi discutir, o Zé Olímpio aí conseguiu trazer as melhores pessoas do Brasil, empresários de toda sorte, discutindo onde que tinha oportunidades para crescer, para investir, para estar emitindo, para estar oferecendo também oportunidades para os poupadores, para os investidores de coisas com retorno, com segurança. Eu acho que aqui o que o ministro falou completa exatamente a visão do Safra de confiança no Brasil. O ministro sempre fala das interações que teve com o seu José diversas vezes, né? Ele era um idealista, mas era muito prático, sabia fazer acontecer e sempre confiou no Brasil. E é exatamente essa a mensagem que recebe do Davi, que com todos os parceiros no Brasil inteiro, quer seja que a gente conhece do private, quer seja do IB, do large, do corporate, de todos os tamanhos, é exatamente essa confiança no Brasil. Sabe que temos os problemas, alguns bons, que nem eu falei, né, de ter o desemprego está baixo, outros problemas mais complicados, mas sabendo que com trabalho, com união, a gente consegue superar tudo, porque o Brasil é um país que sempre deu coisas incríveis para todo mundo que tem confiança, que trabalha e que tem transparência e gosta de seguir as leis. Ministro, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, por essa explanação, pela transparência, como o senhor falou, um pouquinho de paixão, mas é bom a gente ter paixão, mas essa transparência é realmente uma mensagem muito importante para os que estão aqui, e eu tenho certeza também para outras pessoas que vão saber o que o senhor falou aqui. Tudo de bom, muito sucesso.